Você chegou ao território das entrelinhas. Meu nome é Eufrásio Filho e eu te convido a dar seu like, a se inscrever no canal, também a compartilhar esse vídeo e vamos juntos às entrelinhas. Por que ler poesia? Esse é o tema desse vídeo e antes de responder essa pergunta propriamente dita, eu gostaria aqui de mostrar 3 motivos que acabam afastando as pessoas da poesia. E o terceiro motivo é o mais importante, por isso fica comigo até o final que o terceiro motivo vai surpreender você. O primeiro motivo eu costumo chamar de a marca da excepcionalidade. O segundo motivo seria que a poesia, ao contrário de uma prosa, de um romance, por exemplo, ele não é entregue pronto. A poesia, ela é entregue em camadas interpretativas. E o terceiro ponto, e o mais importante de todos, é o primeiro contato que as pessoas têm com a poesia. O primeiro ponto eu costumo chamar de a marca da excepcionalidade. É quando você fala para uma pessoa que lê poesia, que consome poesia, e ela coloca você em um local restrito, de excepcionalidade, como alguém cheio de conteúdo, inteligentíssima, que lê poesia. Isso restringe o local da poesia. E as pessoas acham que precisam de uma enorme erudição, de muita erudição, para poder compreender e ler poesia, por exemplo. O segundo ponto é que a poesia, ao contrário da prosa, do romance, ele não é entregue pronto. Ele é feito em camadas interpretativas e exige uma certa abstração maior do leitor e um contato cada vez mais profundo com o fazer poético, para que ele compreenda a forma com que a poesia ela é escrita. Isso exige do leitor uma maior abstração, uma compreensão de que não existe interpretação correta nem interpretação errada de um poema. O que existe é que a interpretação, o fator interpretativo, faz parte do compor poético. Porque quando o poema sai da mão do poeta, são as interações do poeta com o mundo ao seu redor. Mas, a partir do momento que passa para o leitor, também se torna as interações do leitor com o mundo ao seu redor. É necessário compreender isso. E o que afasta a maioria das pessoas da poesia, que no ponto 1 é essa pecha da excepcionalidade, aqui no ponto 2 afasta até bons leitores, pessoas que têm uma leitura escorreita, fluida, leem bastante outras literaturas, acabam também se afastando diametralmente da poesia. E o terceiro ponto, e o mais importante de todos, é o primeiro contato que as pessoas têm com a poesia. Geralmente esse primeiro contato se dá na escola, através de uma matéria, para cumprir um currículo escolar, para que o aluno possa prestar um vestibular, responder a algumas questões do Enem. E geralmente o primeiro contato da poesia desses alunos é através de professores letrados, né, ou formados em literatura, ou letras, das linguagens, mas que, na maioria dos casos, não são poetas. Então, o fator primordial, que é o fazer poético enquanto arte, acaba ficando prejudicado, podemos dizer assim. E assim, o contato inicial das pessoas com a poesia acaba sendo aquele contato tecnicista, chato, sacal, por fazer parte apenas de um currículo a ser vencido ali na escola. E no futuro, esse aluno, ao adentrar no mundo da leitura, das literaturas, a poesia vai ser a última coisa que ele vai querer se aproximar. Dito isso, podemos voltar para responder a pergunta deste vídeo. Por que então ler poesia? Para responder essa pergunta, eu gostaria de mostrar aqui um comentário que um inscrito fez aqui no vídeo anterior. O vídeo anterior eu vou colocar aqui no card, em algum local aqui, então clica lá e vê
no vídeo anterior, porque nesse vídeo anterior eu coloquei um soneto de minha autoria que gerou esse comentário desse inscrito. O comentário eu vou colocar estampado aqui para nós lermos juntos. O comentário então foi esse. O Jarderson Holanda 475. Ele diz: o soneto me trouxe uma nostalgia boa. Minha avó é minha referência. Então, para que você compreenda melhor esse comentário, convido você realmente a ir no vídeo anterior, que tem o título O Passado Traz Muito Mais Que Lembranças. E lá, como eu falei, eu mostrei um poema de minha autoria que gerou nele esse sentimento. E aí é onde entra a resposta dessa pergunta. Então, por que ler poesia? Porque a poesia ela pode te causar essa epifania, esse valor emocional, uma espécie de catarse. Esse comentário, então, responde bem a essa pergunta. Por que ler poesia? Porque a poesia pode gerar em você isso que gerou nesse inscrito. Pode te dar essa sensação de nostalgia, uma espécie de epifania, uma catarse também emocional. Ela vai se imiscuir com os seus sentidos, com os seus sentimentos, e a poesia enquanto arte, ela eleva a sua percepção, os seus sentidos, justamente por conta disso. É a sua experiência, as suas vivências em contato com o fazer poético que vai gerar essa sensação, essas emoções e também uma espécie de catarse. Por isso, é importante falar que você não precisa ter uma enorme erudição, um cabedal de repertório para poder ler poesia. A poesia, junto com as suas vivências e com as suas experiências, com seus fatores emocionais, vai gerar essa sinergia. Então, fazer poético enquanto arte tem esse fundamento básico de elevar o espírito daquele que o lê, aumentar a sua percepção e também melhorar a sua interação com a realidade ao seu redor, com as suas próprias vivências. Então não deve ser negligenciado o fator emocional, sentimental, quando você entra em contato com a arte. E a poesia, enquanto arte, cumpre muito bem esse papel. Você não precisa ser um erudito para consumir poesia. Também gostaria de citar aqui o professor e filósofo Vitor Lima, porque ele foi muito feliz quando ele falou que erudição, como sendo um repertório para você entender algo, não é de fundamental importância para você adentrar dentro do mundo literário. Claro que com o tempo você vai precisar de um certo repertório para compreender profundamente algumas literaturas, algumas leituras. E eu gostaria de também trazer esse conceito para cá, para a poesia. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você também assistir o vídeo do professor Vitor Lima, porque ele é esclarecedor com essa questão da erudição. Porque muitas pessoas acham que a erudição ela é fundamental para que você possa ler determinados clássicos, ler livros do cânone, podemos dizer assim, né? Do cânone dos livros clássicos, sejam eles da literatura, da poesia ou da filosofia. Mas, no primeiro momento, você não pode descartar o fator emocional. Ler e sentir é fundamental. E a poesia, ela pode fazer isso muito bem. Então, se aproximar da poesia no primeiro momento vai fazer com que você realmente entenda a poesia enquanto arte, passe a compreendê-la enquanto arte, e você vai sentir realmente que a sua percepção do mundo ao redor, como você lida com os seus sentimentos mais profundos, sentimentos sobre a impermanência humana, por exemplo, que são sentimentos difíceis de compreender, você vai poder derivar certo conhecimento de dentro da poesia. Lógico que, à medida que você for conhecendo poesia
e a poesia enquanto arte, você vai ganhar esse repertório e você vai buscar esse repertório, assim, buscando uma certa erudição para que você possa cada vez mais adentrar por dentro dessas camadas interpretativas, porque um poema revisitado ensina muito mais do que um poema abandonado, lido somente uma vez. Você entrou no território das entrelinhas. E, para continuar comigo, convido você a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, deixar o seu comentário, deixa uma sugestão de vídeo para que eu possa trazer aqui e até as próximas entrelinhas.